Então vamos começar agora, gente, na nossa live, levantar hipóteses em alguns casos, em outros a gente vai confirmar as hipóteses ou refutar do que está acontecendo no sul ali do nosso país, né? Então, assim, a gente viu que tem alguns pesquisadores ligados à parte de escoamento de água, que tem muita gente falando que isso aconteceu no Rio Grande do Sul por conta dos moles ali da Barra do Cassino, né? Então, para quem não viu esses vídeos, né, que tem pessoas falando que foi a questão dos moles da Barra do Cassino, o que isso significa? Vou explicar para vocês resumidamente. Os moles são esses muros de pedra que são feitos ali na saída ali para o oceano, né, onde tem os portos ali no Rio Grande do Sul. E eles fazem essas barreiras de pedra, esses muros que deixam as águas ali mais estáveis, fica melhor para a questão do portuária. Isso faz um afunilamento da água. Estão vendo ali, gente? Esses muros têm quilômetros ali, eles vão lá para baixo e eles fazem um afunilamento da água. Então, isso acaba impactando, causando uma diminuição no escoamento da água. Então, os rios, tudo que vai ter esse escoamento, existe uma inércia ali da mecânica dos fluidos, né? Então, existe a mecânica dos fluidos, como que existe aquele escoamento daquela quantidade de água que está vindo dos rios e tudo isso, e quando chega ali no mar também para ter a saída dessa água que está descendo ali. E tem pessoas falando que porque diminuíram, né, afunilaram, né, fizeram um gargalo em alguns portos, por isso está acontecendo, o escoamento diminuiu e isso teria causado as enchentes. Mas, gente, o problema, primeiramente, eu vou até pedir auxílio para o Rafael, que fez uma pesquisa paralela bem interessante também com relação a isso. O problema, primeiramente, é o seguinte: é verdade que isso aqui atrapalha o escoamento? Sim, gente, é verdade. É verdade que isso aqui faz com que acumule mais água? É verdade, sim, gente. Isso tudo é verdade. É verdade que é necessário criar dutos de escoamento aqui para a água sair? Sim, isso é verdade. Só que o problema, gente, tem mais dois problemas associados a isso na parte geográfica, tá? A gente está falando por enquanto só da parte geográfica. Dois problemas associados a isso. O primeiro é a quantidade de água que caiu. Foram 800 milímetros, né, Felipe? Exatamente. Surreal. 800 é mais, milímetros. Em outros lugares. 800 milímetros no mínimo aí de água, gente. É uma quantidade de chuva assustadora. Então, mesmo que não tivesse esse problema dos moles aqui na Barra, que diminui com certeza o fluxo de escoamento, ainda assim, né, a quantidade de água que caiu foi tão assustadora que isso causaria o impacto dos alagamentos. Então, assim, a justificativa que é só isso aqui que causou tudo, isso pode ser algo que contribui para diminuir a velocidade de escoamento dos fluidos. Mas existe a quantidade de água que caiu e existe também, que eu gostaria de pedir para o Rafael explicar aqui, a questão do relevo do Rio Grande do Sul. Sim, é interessante, né? Porque muitas pessoas questionaram, mas por que tanta água veio parar na região ali mais baixa, né? Porque é a questão do relevo, né, gente? Todos os pesquisadores, meteorologistas e até mesmo o governo do estado sabia disso. Eles sabiam dessas condições, da possibilidade de ter uma intensidade maior de chuvas nesse período. Eles já tinham monitorado isso através de vários equipamentos que eles têm. Só que a parte do estudo da geografia do Rio Grande do Sul é fundamental, né? Até para a gente buscar um pouco de conhecimento, para entender onde nós estamos morando, residindo, a nossa região, né? É importante todo mundo fazer uma pesquisa sobre o relevo da sua região, sobre as bacias hidrográficas também, a canalização dos rios, as nascentes, por onde que correm, né, os rios, e se acontecer uma inundação, uma enchente. A gente tem que ter esse planejamento, esse estudo prévio, né, para qualquer tipo de situação. Se a gente observar o relevo aqui do Rio Grande do Sul, vocês podem perceber aqui pela legenda, né, que essa área mais cinza é a área de planície. E, automaticamente, a gente vai entender que seria a parte mais baixa de altitude, próximo do nível do mar aqui, principalmente na região costeira, né, onde está a Lagoa dos Patos, o Rio Guaíba, lá próximo a Porto Alegre, né? Deixa eu colocar aqui.
E essa região mais escura seria a serra, né, os planaltos, onde tem os picos e tudo mais. E aqui próximo também tem outro planalto. Então tem duas regiões mais altas, né, e as outras regiões são baixas, são planícies. E onde que estão as cidades, basicamente? Estão justamente entre os planaltos e nas regiões litorâneas aqui, né? Existem cidades na serra? Existem, que também correram risco de deslizamento de terra, desmoronamento, né, com as chuvas que aconteceram. Mas qual foi o grande problema? Que a grande quantidade de água que caiu nos primeiros dias estava bem em cima aqui da região serrana, do Planalto. Então imagina essa água toda descendo pelos rios, né, toda a base hidrográfica do Rio Grande do Sul, e vindo cair toda aqui embaixo na planície, enchendo toda a planície, fazendo a inundação acontecer. Então a água que caiu na região mais alta foi descendo. E não tinha escoamento, não tinha para onde ir. Né? Eu tenho uma imagem aqui que mostra em 3D mais ou menos como é, né? Esse relevo do Rio Grande do Sul, para a gente ter uma ideia. Tá? Imagina essa água escorrendo aqui por toda essa cadeia de serras e montanhas, uma quantidade enorme, um volume muito grande de água descendo para cá. Isso aqui virou um rio, gente, foi inundando tudo. Até chegar aqui, encher o rio, a Lagoa dos Patos, Rio Guaíba, não tem como. E olha a saída aqui para o oceano onde é, né? O escoamento deveria acontecer aqui, ó, nesse pontinho aqui da Lagoa dos Patos. Então, realmente, é muito complicado, né? Uma situação que exige... E muitos estavam se questionando também a questão da drenagem, né? Por que está demorando tanto para as águas baixarem? Porque, assim, gente, existe que a questão da absorção dos divisor de águas, né, pelo lençol freático. Então, quando os rios enchem, quando a água desce, né, dos planaltos, as partes mais altas, e vai fazendo a enchente acontecer, depois a inundação para a várzea, né, onde estão as cidades, o lençol freático também está enchendo, então está aumentando o nível do lençol freático. Então, essa linha pontilhada aqui seria o lençol freático. Imagina esse nível subindo. E o tempo que o lençol freático demora para baixar é muito maior do que a gente imagina. Então os rios sobem, a várzea, né, a água vaza para todos os lados, vai inundando, e dependendo, né, de como que está o subsolo, os lençóis freáticos, né, das cidades, vai ser mais rápido ou mais lento essa drenagem. Então é isso que está acontecendo. Existem alguns fatores climáticos, né, eletromagnéticos, algumas anomalias que muitos estão passando aí, enfim, as pessoas estão fazendo suas teorias, né, a ciência acadêmica tentando explicar o que aconteceu. A gente tem até aquele site, né, o Vento Sky, inclusive que apareceram várias anomalias nos outros dias atrás aí, que parece que foram bugs do sistema deles lá, e a gente percebe que ocorreu sim uma certa grande massa polar vindo do Atlântico, né, vindo aqui de baixo da América do Sul e do Oceano Atlântico, em direção ao sul do Brasil, e também da Amazônia, uma grande massa, não é, vindo da Amazônia. E ela encontrou, as duas grandes massas encontraram ali no Rio Grande do Sul. E havia um bloqueio atmosférico devido à pressão atmosférica na região sudeste que impediu que essa massa se espalhasse, né, por todo o Brasil. Então ela ficou concentrada ali e acabou precipitando nessas chuvas torrenciais, né? É isso que eles estão explicando, os meteorologistas e tudo mais. Porque a gente sabe que existe a incidência de outros fatores, né, que são as ondas moduladoras, que a gente vai explicar aqui, que as pesquisas de Dáquila apontam para outras questões e anomalias que estão acontecendo, que são as causas reais desses fenômenos, né, que estão acontecendo no mundo todo, como eles mostraram agora, não só aqui no Brasil, no sul do Brasil, né?